No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar detalhes da proposta que o Grêmio fez a Cavani, com direito até ajuda de parceiros. E existe otimismo entre os dirigentes do tricolor. Quero falar também sobre Casares e Corinthians, preocupado com o histórico problemático do meio atacante equatoriano. Corinthians resolveu criar uma série de cláusulas que podem até rescindir o contrato com o meio atacante. Para completar, tem detalhes sobre o jogo de despedida que o Júlio Casares pretende fazer, caso seja eleito para Luiz Fabiano no São Paulo. E por último, a proposta que veio da França por Luiz Henrique. Primeira oferta de 10 milhões de euros não será aceita, de acordo com Carlos Augusto Montenegro. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações importantes que eu prometi para você agora há pouco, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar like, de se inscrever no canal. Para se inscrever é bem fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e vira membro do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens, como por exemplo, participar do bolão exclusivo do canal do Nicola, além de uma liga para membros no Cartola FC. Quero começar o vídeo repercutindo uma notícia que veio da França. Um site chamado RMC Esportes cravou que o Olympique de Marseille está comprando o atacante Luiz Henrique, de 18 anos de idade, do Botafogo, por 10 milhões de euros. Esses 10 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 64 milhões de reais. Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com Carlos Augusto Montenegro, o cara do homem forte do departamento de futebol do Botafogo. Ele confirmou as tratativas, afirmou que existe o interesse do Olympique de Marseille, mas assegurou, a frase é a seguinte: existe o interesse do Olympique, mas por 10 milhões de euros ele não sai, fecha aspas. Então é o Montenegro bancando que o time francês vai precisar melhorar e bem essa oferta caso queira levar o jogador. Isso tem muito a ver com o fato de o Botafogo ter só 40% dos direitos econômicos do meia atacante, que está emprestado ao Fogão. Ele pertence ao Três Passos, time do Rio Grande do Sul, que é dono dos outros 60% dos direitos econômicos. Dessa maneira, se aceitasse a proposta de 10 milhões de euros, o Botafogo ficaria com apenas 25 milhões de reais, muito pouco para um jogador extremamente promissor de só 18 anos de idade. A ideia do Botafogo é alcançar algo próximo dos 15 milhões de euros. Resta saber se o Olympique de Marseille chega nesse valor de 15 milhões de euros. Multa rescisória do Luiz Henrique é de 30 milhões de euros ou 190 milhões de reais. Na atual temporada, o Luiz tem 19 jogos e 2 gols marcados. Para completar, queria te contar que, de acordo com a publicação francesa, o Luiz Henrique terá um contrato de 5 anos com o Olympique de Marseille e já é esperado nessa terça-feira lá na França. Para você ver o descompasso das informações, muito otimismo do lado de lá, pouco otimismo e preocupação do lado de cá. O Andrés Vilas-Boas, que é o técnico do Olympique de Marseille, tem tratado o Luiz Henrique como uma grande joia. Ele falou o seguinte do atacante botafoguense, abre aspas: é um jogador de 18, 19 anos que vai chegar, um jogador para trabalhar. Não é um avançado de referência, é uma pepita, como costuma dizer. Espero que sim, venha com um bom estado de espírito e que ele nos ajude nessa temporada, fecha aspas. Bora falar agora sobre São Paulo e Luiz Fabiano. O candidato à presidência do tricolor, Júlio Casares, prometeu ao Luiz Fabiano um jogo de despedida caso seja eleito presidente. A eleição no São Paulo acontece no final desse ano e o novo presidente toma posse em 1º de janeiro. O Júlio Casares concorre com o Roberto Natel. A conversa entre Júlio Casares e Luiz Fabiano está praticamente sacramentada. O Luiz, inclusive, já foi apresentado a uma equipe que está cuidando do projeto para a despedida do atacante, jogo que vai acontecer no Morumbi assim que o Luiz Fabiano decidir encerrar a carreira. Essa possibilidade está muito próxima de virar realidade. O Luiz não joga desde 5 de novembro de 2017, quando ainda defendia o Vasco da Gama. E durante todo esse período de 2018, 2019 e 2020, o Luiz Fabiano luta com uma série de dores por conta de um dos joelhos em que ele operou. A tendência é que o Luiz não tenha mais condição de jogar. Ele chegou a ter um acordo com a Ponte Preta para jogar, não conseguiu entrar em campo. São Paulo também acenou, ofereceu a possibilidade de o Luiz se recuperar no departamento físico do São Paulo, mas por conta dessa grave crise, desse grande problema no joelho, o Luiz não tem condição de jogar. Sendo eleito em 1º de janeiro, o Júlio Casares assume o São Paulo e já começa a trabalhar em cima de uma data para a despedida, para esse jogo de encerramento da passagem do Luiz Fabiano pelo tricolor. Consegui, antes de gravar o vídeo, conversar com o Casares. Ele deu alguns detalhes sobre como é que vai ser esse projeto da despedida do Luiz Fabiano. Ele contou que vão haver camisas especiais, brindes, além de uma série de produtos.
Uma dessas camisas vai se chamar Fabuloso e vai ser vendida para o público em geral. O São Paulo também assegura que não vai gastar absolutamente nada em caso de eleição do Júlio Casares para organizar essa festa de despedida. O Casares afirma já ter um parceiro comercial disposto a bancar todos os custos da operação. Jogo de despedida é somente quando a torcida estiver apta a voltar ao Morumbi. A ideia é que o Luiz Fabiano, hoje com 39 anos de idade, tenha a possibilidade de se despedir do São Paulo com o Morumbi praticamente lotado ou totalmente lotado, numa cena parecida que foi a volta dele do futebol espanhol. Você vai lembrar que mais de 40 mil pessoas foram recepcionar o Luiz Fabiano num dia de semana por conta da felicidade pela volta do Fabuloso ao Morumbi. Bora falar agora sobre Casares e Corinthians. O anúncio oficial ainda não ocorreu porque o Atlético Mineiro segue discutindo os últimos detalhes da rescisão do contrato com o Casares. Há muitas pendências entre o Clube Mineiro e o Casares relacionadas a salários, direitos de imagem e prêmios. O Atlético quer que o Casares abra mão de um pouquinho dessa grana, o Casares gostaria de receber tudo, e enquanto essa questão não for resolvida, o Casares não assina a rescisão do contrato e não pode ser anunciado no Corinthians, mas ao que parece isso vai ser resolvido em algumas horas. Tanto é que o Corinthians já se acertou com o Casares em relação a salários, tempos de contrato e luvas, e o Casares teve de aceitar uma série de imposições feitas pelo Corinthians em razão do comportamento dele, que não tem sido nada profissional desde que foi contratado no Atlético Mineiro. O Corinthians exigiu que o Casares engula cláusulas que lhe permitem multar o jogador em caso de atos de disciplina e em caso de alguma infração muito grave, o Corinthians vai poder rescindir o contrato de forma unilateral sem qualquer compensação financeira ao meio atacante de 28 anos de idade. Tudo por causa das seguidas mancadas que ele deu desde que foi contratado pelo Atlético Mineiro. O Galo desembolsou $1,5 milhão no fim de 2015 para comprá-lo, depois ainda adquiriu outros 50% dos direitos econômicos e agora está se livrando do jogador de graça por todas as mancadas, por todos os problemas extracampo. Só para tentar fazer um resumão de como o Casares se comportou fora de campo, os números dele dentro de campo nem são tão ruins. Ele fez 202 jogos com 41 gols marcados, uma média de gols próxima de 10 jogos por temporada e a média de partidas próxima a 50 por temporada. Não são números ruins de fato, mas fora de campo Casares cansou de causar. Ele, por exemplo, foi expulso de todos os condomínios onde ele esteve lá em Belo Horizonte por conta do mau comportamento. O Atlético chegou a contratar psicólogo e psiquiatra, contratou um segurança para acompanhá-lo durante todo o dia, trouxe a família do Casares do Equador, em determinado momento enfiou o Casares no centro de treinamento, impedindo que ele pudesse sair de lá, mas ainda assim o comportamento dele sempre muito ruim, chegando atrasado a treinos, alegando ter noites de insônia, não aparecendo para treinar, enfim. Foi um desespero total dos dirigentes do Galo que resolveram liberá-lo de graça porque não tinham mais paciência para tantos problemas de indisciplina. O Corinthians sabe o risco que está correndo, até por isso essas cláusulas que podem até permitir a rescisão do contrato de forma unilateral. Casares chega bem baratinho ao Corinthians, vai ganhar cerca de R$500 mil por mês, já incluindo salário, direitos de imagem e luvas. O Corinthians não desembolsa nada em relação ao Atlético Mineiro para ficar com o jogador e o Casares já há bastante tempo demonstrava interesse, a intenção de jogar no Corinthians. Agora aguardemos cenas dos próximos capítulos, vamos ver como é que o Casares vai se comportar com a camisa do Timão. Quero te fechar o vídeo falando sobre a principal novela do futebol brasileiro nas últimas semanas, a possibilidade de Edson Cavani virar reforço do Grêmio. Tem bastante gente especulando, afirmando, garantindo que o Cavani jogará no Grêmio, por mais que essa possibilidade pareça maluca diante do cenário que o Cavani tem, diante das possibilidades que o Cavani tem no mundo do futebol. Conversei com uma pessoa do Grêmio que deu alguns detalhes importantes, contou como é que andam as negociações. Antes de te falar sobre as cifras, quero te contar que é o presidente Romildo Bolzan e o CEO do clube, o Carlos Amodeu, que conversam, que negociam com o irmão do Cavani, o Gulli. Cheguei a gravar um vídeo para contar um pouquinho da fama do Gulli. Não é uma fama muito boa, ele costuma negociar com todo mundo, vende esperança, vende ilusão para todo mundo e no final das contas os clubes acabam se frustrando. O Benfica foi uma das vítimas recentes. De qualquer maneira, essa pessoa do Grêmio me contou que existe enorme otimismo. A frase foi a seguinte: ele está bem próximo, as conversas estão bem aquecidas, o Cavani quer voltar para a América do Sul. Ele viu a repercussão do torcedor gremista e ficou impressionado. Como é que está a tratativa em relação ao aspecto financeiro? O Grêmio oferece cerca de 3,5 milhões por temporada, entre salários, direitos de imagem e luvas. Esses 3,5 milhões hoje equivalem a 22,3 milhões.
Dividindo por 13, os 12 meses de salário normal, além do 13º, o Cavani receberia algo na casa de R$ 1.700.000 por mês. Bem mais do que o teto no Grêmio, que é de 800 mil mensais. Como é que o Grêmio compensaria todo esse acréscimo, essa grana paga, além dos salários, para os principais jogadores? O tricolor gaúcho garante já ter 2 parceiros comerciais interessados em explorar a imagem do Cavani e que ajudariam o Grêmio no pagamento dos salários do Cavani. Então esse 1.700.000 mensais não seria tão problemático a partir da ajuda desses parceiros. O grande ponto é que o Cavani segue aguardando propostas de clubes do futebol europeu. E por lá ele pede 10 milhões de euros por temporada, bem mais do que os 3,5 milhões de euros oferecidos pelo Grêmio. Se as propostas dos clubes grandes não se confirmarem por lá, aí sim a chance de o Grêmio contratá-lo passa a ser bastante interessante, passa a ser real, até porque estando no Rio Grande do Sul, ele está a 1 hora de voo da fazenda onde vivem os pais dele, onde vivem a família dele, e ele estaria muito mais próximo do pessoal, do seu pessoal. As negociações que o Cavani mantém na Europa são com Juventus da Itália, Tottenham da Inglaterra e Atlético de Madrid da Espanha. Nenhum desses 3 clubes chegou aos 10 milhões de euros pretendidos, um deles inclusive nem sequer fez proposta, está só em fase inicial, fase de sondagem. O Grêmio aguarda para os próximos dias uma resposta em definitivo do Cavani. É óbvio que tem pressa para a concretização desse negócio, mas não vai apressar ou colocar em risco a negociação enquanto aguarda o sim ou não de Edson Cavani, atacante uruguaio de 33 anos de idade, que certamente mudaria o patamar do tricolor gaúcho, faria com que o Grêmio se transformasse certamente em um dos grandes candidatos a qualquer título que disputar na América do Sul, mesmo diante da atual crise, péssimos resultados, momento bem ruim do time do Renato Gaúcho. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo da tarde e noite dessa segunda-feira. Espero que vocês tenham curtido e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para receber notificação toda vez que pintar vídeo novo ou live. Para fechar, queria lembrar você a possibilidade de você virar membro do canal do Nicola e passar a ter direito a uma série de vantagens, como por exemplo, receber via WhatsApp informações em primeira mão. Essa história do Cavani, por exemplo, todo mundo que é membro das categorias Bola de Ouro e Lenda Mundial já recebeu via WhatsApp durante a tarde de segunda-feira.